aqui para ler a palavra do Senhor, estamos aqui para mais um dia de estudo, de leitura da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, hoje é dia de começarmos a leitura de João e Deus vai nos abençoar poderosamente, amém? O livro de João é um livro muito lindo também, fala bastante de Jesus. Jesus ele tem aqui muitos ensinamentos para nós e a gente vai ver muitos versículos que é muito conhecido, né? Como o de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então a gente vai ver muitos versículos bastante conhecidos, ó. Bom você deixar um marcador aí para você grifar na sua Bíblia aí, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, para você deixar marcadinho cada versículo conhecido aí. E deixa eu ver outra coisa que eu iria falar para vocês. Acho que eu já dei os recados, né? Então, livro de João a gente vai ler com bastante calma. Outra coisa, gente, teve uma moça que falou assim, pastora, eu não tô lendo porque eu não entendo tudo quando eu leio assim, mais rápido, um pouquinho, eu não entendo tudo. Eu digo para vocês que até se vocês lerem devagar, vocês não vão entender tudo. Por quê? Porque tem cada passagem da Bíblia que é para cada tempo das nossas vidas. Então, você conhecer a história, você conhecer pelo menos ali a letra, você conhecer os versículos é muito importante, porque às vezes não é para aquele momento, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai lembrar daquela passagem, você vai lembrar daquele milagre, você vai lembrar daquela cura, né? Então, nem sempre você vai entender tudo de uma vez só. Então, porque a palavra de Deus ela é revelada todo dia, ela se renova a cada amanhecer. Então, você nunca vai pegar a Bíblia e você vai entender a Bíblia inteira. E esquece, enquanto você viver nessa terra, você vai ter que ler a Bíblia sempre e você sempre vai ter que procurar conhecer cada dia mais, né? Então, quanto mais você conhece, mais Deus fala em seu coração, mais você encontra força e sustento na hora das dificuldades, porque você lembra dos versículos, das passagens, tá bom? Então, não fica preocupado, tipo, nossa, eu li isso daqui, mas eu ainda não entendi. Uma hora ou outra você vai entender, o importante é você conhecer. Amém, gente? Em nome de Jesus? Jesus Cristo, vamos fazer a nossa oração? Deixa eu ligar aqui o meu fundinho de oração e de leitura da palavra pra gente começar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua santa presença. Meu Pai, aqui nessa terceira oportunidade do dia, pois pela manhã nós já fizemos o devocional, às 11 horas da manhã nós já passamos ali um momento na nossa rádio de oração, leitura bíblica, de propósito do copo com água, e que também é muito especial, muito edificante. E agora, meu Pai, nessa terceira oportunidade do dia, estamos aqui somente para ler a Tua palavra do jeitinho que ela é, do jeitinho que o Senhor preparou ela para os nossos corações, pura assim, Pai, porque a Tua palavra é quem explica a nossa vida, não somos nós que explicamos a palavra, é a palavra que nos explica. Então, Senhor, que nós possamos identificar ali, meu Pai, com as nossas vidas, pegar cada ensinamento, guardar em nossos corações, que o Senhor venha nos iluminar grandiosamente nesse momento, que o Senhor venha dar capacidade e habilidade para que todos nós possamos, Pai, chegar ao final do propósito do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos começar logo a nossa leitura dessa noite. Bem, tá faltando aí mais ou menos umas 30 pessoas, né, para poder chegar aí, mas enquanto a gente vai lendo, elas vão chegando. Vou deixar os comentários, não é para vocês ficarem comentando, tá bom? Os comentários é só para aqueles momentos, tipo, pastora, tá sem áudio, pastora, travou, só para isso que é os comentários, tá? Não é para ficar comentando aí não. Em nome de Jesus, é para vocês lerem a Bíblia. Então vamos começar em nome de Jesus? João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
mas os seus não receberam. Se puder, marca esse versículo 12 aí. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. Não é para ficar comentando. Vamos lá? O testemunho de João Batista, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E ele disse: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que virdes descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, Simão, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte,
Quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse Natanael, e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Capítulo 2, as bodas em Caná, a água feita em vinho, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3, versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, que é o batismo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter
esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem sabes onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vai marcando aí. Versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista, versículo 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa a minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 4, a mulher de Samaria. Versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes água a beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque não mais, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. Versículo 31. E entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia
como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei, versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. João capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curaram. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. Versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus,
e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho do Homem por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fizer o seu Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá em mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não crede vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos agora para o capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes, versículo 1. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Já estamos no penúltimo capítulo de hoje. Vamos lá? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiabe.
não sei falar isso, Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Jesus anda sobre o mar, versículo 16. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento o assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse
que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se percam, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, está falando da ceia, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos. E a confissão de Pedro, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós retirar-vos também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Vamos para o último capítulo de hoje, capítulo 7, versículo 1.
a incredulidade dos irmãos de Jesus. Deixa eu só marcar o 68 aqui. Vamos lá. E depois disso, Jesus andava para a Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os discípulos procuravam matá-lo. Pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus, no versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande multidão entre a multidão a respeito dele, diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circundais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais vós contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que és este o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviam a multidão e murmuravam dele essas coisas. E os fariseus, os principais, os sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este?
que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Amém? Finalizamos então a leitura de hoje, de João 1 a João 8. Finalizamos, amém? Coloca aí, glória a Deus, consegui finalizar, deixa eu ver quem está comigo aí. Nós vamos fazer agora a nossa oração final. E eu quero falar aqui um pouquinho com você rapidinho das coisas, né, que nós lemos hoje. Quantas passagens maravilhosas nós lemos aqui, né? O paralítico do tanque de Betesda que foi curado, as palavras de Jesus: eu sou o pão da vida, eu tenho a água viva. Jesus o tempo todo mostrando ali as suas coisas espirituais que as pessoas na carne não conseguiam compreender. E a palavra do Senhor fala lá em Romanos, né, que aqueles que estão na carne, eles realmente não conseguem compreender as coisas do Espírito. E Jesus, ele fala por quê? Porque Deus é Espírito e ele importa que todo aquele que o adore em espírito e em verdade. Então aquela multidão que ouviam as palavras e criam em Jesus, elas conseguiam entender e receber, porque elas já estavam ali também juntamente com Jesus em espírito. Já aqueles que estavam na carne, com o único objetivo de acusar Jesus, de prender Jesus, de matar Jesus ou de encontrar falhas em Jesus, eles não conseguiam compreender nada. Para eles era uma confusão na mente deles, justamente por causa dos objetivos errados. Então, para que a gente possa estar cada dia mais sensível aos entendimentos que vêm do Espírito, que vêm de Jesus para nossas vidas, para o nosso coração, nós devemos buscar realmente o reino de Deus, as coisas de Deus, com propósitos espirituais, ainda que sejam bênçãos terrenas, ainda que seja uma cura, ainda que seja uma porta de emprego, ainda que seja uma situação terrena, restauração da sua família. Você tem que, em primeiro lugar, colocar essa situação na visão espiritual, para que ali possa ser tratado por Deus, Deus possa fazer a obra dele através daquela situação, para que o nome de Jesus possa ser glorificado e para que você possa receber o entendimento de tudo que está acontecendo naquela situação, de como Deus está agindo, de como Deus está usando aquela situação para lá na frente
salvar uma alma através da sua vida, salvar a sua família através de você, até mesmo as situações difíceis. Nós precisamos sempre, como aquela multidão que tinha sede da palavra de Jesus, eles não estavam ali somente para serem curados ou libertos, eles estavam ali para ouvir a palavra, eles queriam o Espírito, eles queriam a parte espiritual, eles queriam muito mais do que coisas terrenas, e por isso eles estavam compreendendo. Mas aqueles que se diziam sábios, os fariseus da época, os escribas, você vê Nicodemos, né? Nicodemos, Jesus falou, mas você, mestre da lei, você ensina a palavra, você ensina as escrituras, e eu estou explicando e você não está entendendo, justamente porque eles caíram na carne, né? Somente ali nas coisas terrenas, nas coisas da carne. E aí encontraram dificuldades realmente de entender as palavras de Jesus. Então muitas pessoas, elas também têm essa dificuldade de entender as palavras de Jesus, porque a visão dela é muito terrena, ela está muito na carne, e Deus é espírito. E Ele importa que para que nós possamos vencer as batalhas terrenas, e nessas batalhas terrenas o nome de Jesus ser glorificado, a obra de Jesus ser feita na terra, Deus poder fazer além, né, do que resolver um simples problema na sua vida, nós precisamos buscar em espírito, buscar mais as coisas espirituais, né? Teve até uma moça que falou para mim assim, pastor, eu tô com um problema com meu marido, isso e aquilo, e ele não vai pra igreja, e ela tava ali, né, assim, nossa, ela só faltava, pelo que ela estava me dizendo, só faltava ela arrastar o marido à força pra igreja, né? E eu falei pra ela, não, tá acontecendo tudo errado, tá fazendo tudo errado. O que você precisa fazer, em primeiro lugar, é cuidar da sua parte espiritual. Por quê? Porque eu pude ver que ela é uma mulher machucada, ferida, fraca espiritualmente, que está ali sem forças para lutar por ela mesma, tentando arrastar outra pessoa para o caminho, né? Porque ela quer ver o casamento restaurado, e ela acredita que o casamento vai ser restaurado quando o marido for para a igreja, mas ela ainda não entendeu que ela precisa buscar, que ela precisa se fortalecer, que ela precisa se curar, que a obra de Deus precisa ser feita primeiro na vida dela, e depois que ela estiver bem curada, ela vai ter força o suficiente para trazer o marido para Jesus, e aí sim o casamento será restaurado. Então ela achava que a restauração do casamento estava em arrastar o marido para a igreja, mas na verdade não. A restauração do casamento dela está em ela ser curada por Deus, ser trabalhada pelo Espírito Santo, ser preparada pelo Espírito Santo para, através da vida dela, ela ter capacidade de ensinar pelo Espírito, de restaurar o casamento pelo Espírito, de ajudar o marido a vir para os caminhos de Jesus, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, quando a nossa visão está muito terrena, está muito carnal, dificilmente vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando nós estamos mais profundos, quando nós queremos mais a palavra, nós queremos mais a parte espiritual, como nós estamos aqui lendo todos os dias, a palavra pura do jeito que ela é, então assim, nós estamos buscando as coisas espirituais, para que através do nosso fortalecimento, da nossa visão que está sendo aberta, nós possamos compreender mais do que Deus tem ali no propósito nas nossas vidas, e Ele possa realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala que Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Então quando você vê que os fariseus falando, mas eu não estou entendendo, os escribas falando, mas esse homem está doido, o que ele está falando, né? E a multidão querendo mais, seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, e os fariseus, os que diziam sábio, a mente deles estava entrando em parafuso, né? Aí você vai ler comigo depois em Romanos, que as coisas de Deus, para aqueles que estão na carne, é loucura, eles não conseguem entender mesmo, mas para aqueles que estão ali no Espírito, as coisas de Deus são vida, amém? Como Jesus repetiu várias vezes, a gente leu aqui em João, ele falando que as coisas de Deus, as palavras que Jesus tem falado para nós, é Espírito e vida. Então isso daqui, gente, é Espírito e vida. Isso daqui não é carnal, isso daqui não é terreno. Ainda que tenha sido feita por folhas, né, escrita aqui com tintas, essas palavras são espírito e vida. Não é nada terreno, não é nada carnal. Amém? Glória a Deus. Aí já tô eu pregando aqui de novo, né, gente? Vamos orar em nome de Jesus. Antes de orar, só tira o printzinho aí com muito amor e carinho. Deixa eu arrumar aqui, que hoje eu tô... Hoje eu estou um pouquinho cansada, né? Já comecei a live dando bom dia.
10 horas da noite. Deixa eu ficar quieta. Tira o print. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Em nome de Jesus, amanhã às 7 horas da manhã eu espero vocês lá no canal. Amém? Pastora Daniele Lopes, canal no YouTube. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma leitura tão gloriosa, tão maravilhosa. Já vimos que nós já temos aprendido e vamos continuar aprendendo muito com o livro de João. Ainda, meu Deus, que nós não conseguimos entender tudo 100% enquanto nós estamos lendo, mas nós sabemos que cada palavra está ficando escrita no nosso coração. Enquanto nós estamos lendo, essas mesmas palavras, elas estão sendo escritas pelo Espírito nas tábuas do nosso coração. E nós vamos lembrar, Senhor Jesus, cada dia mais, que o Senhor é Espírito e vida, que as suas palavras são Espírito e vida, que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, que o Senhor tem para nós a água viva, e quem tomar dessa água nunca mais terá sede. Nós vamos lembrar, Pai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como o Senhor Jesus disse. Assim como a serpente foi levantada no deserto, meu Deus, assim também o Filho do Homem foi levantado para todo aquele que olhar para ele receba a vida eterna. Senhor, a tua palavra diz que quem crê no Filho recebe a salvação, mas quem não crê recebe a condenação. Senhor, quantas palavras de vida, quantas palavras de salvação nós lemos aqui, o Senhor ensinando a Nicodemos sobre a importância do batismo, sobre a importância de nascer de novo da água do Espírito. Nós lemos aqui a importância da ceia do Senhor, Jesus dizendo que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele, porque aquele que come e bebe é para a vida eterna. Senhor, são palavras de vida. Assim como Pedro disse, quando todos os discípulos começaram a abandonar Jesus, porque era duro as palavras que eles diziam, e ali vários e vários discípulos, meu Pai, abandonaram Jesus, só ficaram os 12, e Jesus perguntou, vocês também não vão embora? E Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós já sabemos que o Senhor é o Cristo, nós já reconhecemos o Senhor, nós não podemos mais viver sem o Senhor, não podemos sair daqui, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pai, quanta coisa linda, que fique guardada no nosso coração mais uma vez. Obrigado por esse entendimento, por essas palavras, e amanhã, Senhor, nos abençoa para que nós não venhamos quebrar esse propósito, porque tem muita bênção sendo derramada sobre as nossas vidas, que nós futuramente, Pai, vamos contar muitos e muitos testemunhos desses dias para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos com a bênção da paz, da noite de descanso, do sono suave. Eu abençoo a todos, Pai, em nome de Jesus, e já repreendo toda a obra de Satanás. Eu ordeno o diabo, pega tudo que é seu, toda dor, todo cansaço, toda insônia, você que não deixa essa pessoa dormir à noite, todo mal em nome de Jesus, sai agora para nunca mais voltar em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, meu Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Finalizada a nossa live de hoje, receba a sua bênção em nome de Jesus. Não perca amanhã. Vamos ler de João capítulo 8 a João capítulo 13, amanhã, terça-feira, amém? 7 horas da manhã, lá no canal, nós vamos falar da segunda igreja de Apocalipse, a quem Jesus direcionou as cartas. Vamos falar da igreja de Esmina. Hoje eu tô com trava-língua, gente. Hoje eu não tô conseguindo falar muitas palavras, né? Então nós vamos falar em nome de Jesus e vai ser lindo, tá bom? Esteja com a gente lá. Amo vocês em Cristo Jesus. Aquele abraço da pastora Daniele Lopes. Tenha uma noite tranquila, suave, de descanso, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Não esquece de me marcar no final, lá no Stories, tá bom? Beijão, gente. Até amanhã.